Bem, moçada, vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre a eletrodinâmica. É uma parte da física que estuda as cargas elétricas em movimento, o que acontece com as cargas elétricas e o que isso significa para nós, o fato delas estarem se movimentando. Tudo bem? Bem, para podermos entender isso, vamos fazer uma revisão, vamos lembrar um pouquinho sobre carga elétrica. O que é a carga elétrica na verdade, né? Então vamos ver o seguinte, gente. Primeiro, vamos imaginar a seguinte circunstância. Hoje nós sabemos, através de N experimentos, né, com toda a tecnologia que nós temos, tá? Nós sabemos que a matéria, como por exemplo, essa caneta, eu, minha blusa, tudo, a lousa, tudo que existe aqui na verdade é formado por união de partículas, é formado por átomos. E o que são os átomos na verdade? Os átomos são, na realidade, eles são formados por um núcleo muito denso, onde nesse núcleo, por exemplo, seria isso aqui, onde nesse núcleo nós vamos encontrar aqui algumas partículas rigidamente presas umas nas outras, que são prótons e nêutrons, tá? Então são partículas cujo nome, batizadas de prótons e nêutrons, perfeito? E umas outras partículas extremamente pequenas, muito pequenininha comparada com o núcleo, ó, muito pequenininha comparada com o núcleo, se movimentando livremente ao redor desses núcleos, em movimento totalmente aleatório aqui em volta do núcleo, que são os elétrons, tá? Muito bem, nós devemos tomar um pequeno cuidado, não podemos dizer que na realidade os elétrons estão girando ao redor do núcleo, isso não é verdade. Nós não podemos garantir isso em hipótese alguma, mas nós sabemos que eles se movimentam ao redor do núcleo, de maneira aleatória, mas se movimentam. Perfeito? Bom, a pergunta primeira é, por quê? Por que elétrons estão se movimentando ao redor do núcleo? Né? Por que eles não saem? Ou eles não caem? O que acontece na realidade? Então, na verdade, gente, hoje nós temos uma explicação muito simples e muito legal para isso. Se nós pegarmos um próton, tá? Um próton, e lançarmos um elétron com uma velocidade extremamente alta perto do próton, ele vai conseguir passar, tá? Porém, ele vai sofrer um desvio e passa. Mas, se essa velocidade não for tão alta assim, quando ele passar por aqui, ele vai desviar tanto que ele vai acabar ficando aqui em órbita, se movimentando aqui, como eu falei, não necessariamente circular, mas ele vai ficar se movimentando aqui ao redor, como que sendo atraído por esse núcleo. Na verdade, o núcleo atrai mesmo o elétron, mas quem atrai o elétron, que nós sabemos hoje, são os prótons. Os nêutrons, o próprio nome fala nêutron, ele não atrai, não repele ninguém, mas o próton atrai o elétron. E o fato dele atrair o elétron faz com que o elétron fique preso aqui. E o que é mais interessante, se vier outro elétron, então lançou um elétron, o elétron passou e entrou aqui, lança um outro também e fica para cá e tal, esses elétrons a gente observa que eles se repelem. A tendência deles é fazer com que os dois vão embora. Porém, como são atraídos pelo próton, eles ficam se movimentando ali ao redor. Então é como se eu tivesse aqui um núcleo, tá? E uma nuvem de elétrons movimentando-se às mais diversas distâncias em relação a esse núcleo. Ô peixe, então quer dizer que o próton atrai o elétron? Verdade! E isso, gente, nós podemos representar aqui assim, ó. Então hoje isso já é fato consagrado pelo experimento. Já se sabe experimentalmente que isso realmente acontece. Numa época isso foi filosofia. Hoje não, hoje é científico. Então olha só, aqui. Se nós colocarmos uma partícula elétron perto de uma partícula próton, um elétron perto do próton, deixa até aumentar um tamanho disso aqui, tá? Porque o próton ele é bem maior, inclusive, né? Mas aqui eu estou só representando aqui para a gente ter uma ideia. Olha lá, o próton perto do elétron. Se nós colocarmos o próton perto do elétron, vai ocorrer entre eles uma atração. Olha só, próton e elétron se atraem. Está aqui a nossa representação mostrando para vocês esta atração, tá? Muito bem. Porém, se nós colocarmos um elétron perto de outro elétron, dois elétrons perto, a gente percebe que eles se repelem. Olha lá. E isso, como eu falei para vocês, está mais do que consagrado. Todos nós sabemos que elétron perto de elétron, eles na verdade se repelem. Aqui, ó.
Ocorre entre eles uma força de repulsão. E prótons também, prótons perto de prótons também se repelem. Bom, tá aí, tá? Isso aí é uma característica dessas partículas. Essas partículas têm uma característica de se atraírem e se repelirem. É uma propriedade própria delas, que a gente não consegue explicar. Não adianta você me perguntar, mas por que acontece isso, peixe? Não sei, não se sabe. Você pode buscar a literatura que você quiser, que ninguém ainda consegue explicar o porquê. Do mesmo jeito que ninguém consegue explicar por que essas partículas possuem massa. Massa é uma característica delas também, tá? Assim como nós temos massa, por quê? Porque nós somos formados por essas partículas. Então nós temos massa porque elas têm. As partículas que formam o nosso corpo têm massa. Mas de onde veio isso? Por que isso existe? Não sabemos, tá? Não sabemos. Existem uma série de filosofias em cima, mas nada ainda cientificamente totalmente comprovado. Mas existe, temos massa, tá? E do mesmo jeito, essas partículas têm essa propriedade. É uma propriedade característica das partículas elétron e próton, a propriedade de atração e repulsão. E a essa propriedade nós chamamos de carga elétrica. Então, quando nós dizemos que elétrons e prótons possuem carga elétrica, nós estamos querendo dizer que eles têm a propriedade de atrair ou repelir. Perfeito? Então, isto é carga elétrica. Gente, quem tem elétrons e prótons. Bem, é óbvio que, estando aqui na frente de vocês, né, e como nós dissemos que elétron repele elétron, com certeza vem a dúvida. Ô peixinho, mas pera lá, eu não entendi uma coisa. Elétron repele elétron, tá bom, a tendência é sair, mas eles não sabem porque são atraídos pelo próton. Beleza, peixinho, isso eu entendi. Mas eu não entendi por que os prótons ficam presos aqui no núcleo, já que eles se repelem, como você falou. Que história é essa? É simples, gente. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas eu vou dizer para vocês, só assim de maneira bem simples, existem apenas 3 forças na natureza. Num vídeo futuro nós vamos explicar exatamente essas 3 forças. A primeira delas, a mais forte de todas, uma força incrivelmente forte, é chamada de força nuclear, que é dividida em nuclear forte e nuclear fraca. Uma outra força é a força eletromagnética, que está relacionada com a carga elétrica dos corpos. Tá? E uma outra força chamada de força gravitacional, que está relacionada com a massa dos corpos. Então, o que a gente nota na verdade? A força gravitacional é a mais fraca de todas. É uma força fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. É a gravitacional. É essa que a Terra faz em nós, nos atraindo para o centro dela. Tá? A eletromagnética vem da força elétrica, que é devido à carga elétrica. Tá? Ser positivo, ser negativo, atração e repulsão. Esta força elétrica, né, que na verdade, de uma maneira geral, seria uma força eletromagnética, que a gente chama, mas essa força elétrica, ela é responsável pela formação dos átomos e de toda a matéria que você tem aqui. É uma força intermediária. Ela é bem maior do que a gravitacional, muito maior que a gravitacional, mas muito mais fraca que a força nuclear, que existe só dentro do núcleo de um átomo. Pra você ter uma ideia, a força nuclear, apesar de imensa, ela só consegue agir a uma distância da ordem de 10 a menos 15 metros. 10 a menos 15 metros, nossa, é uma distância que você não consegue imaginar. 0,0000000, 14 zero, depois você põe 1. Olha só, coisa absurda. Então é nessa distância que ele consegue atuar. Então o que vai acontecer? Se eu pegar um próton, colocar perto do outro, vou se repelir, tá? E eu vou forçando esse próton, eles estão se repelindo, a força de repulsão fica imensa, mas eu vou aproximando, até que a distância fique menor que 10 a menos 15 metros. Quando acontece isso, ele passa a sofrer também a força nuclear forte. Como eu falei, muito mais forte que a elétrica. Então o que acontece? A elétrica repele, mas a nuclear forte atrai. Como a nuclear forte é muito mais intensa, o que vai acontecer? Vai atrair. Vai atrair, gerando aqui o núcleo. Então é onde eu tenho essas partículas rigidamente presas aqui, não vão conseguir sair com facilidade. Perfeito? O nêutron, apesar dele não atrair, não repelir eletricamente ninguém, sofre a influência da força nuclear forte. Por isso eles ficam presos aqui. Tá? E por isso que o tamanho médio, o diâmetro médio do núcleo de um átomo é em torno de 10 a menos 15 metros. Tá?
Maior que isso não se consegue, porque daí as partículas, a força elétrica é maior do que a força nuclear forte. Tá? Então essa é a ideia, por isso que os prótons ficam presos ali. Tudo bem? Bom, agora eu vou mandar um pouquinho então com a nossa elétrica, lembrando mais um detalhezinho. Teve um cara, um cientista extremamente famoso, um cara assim fantástico, foi jornalista, trabalhou na imprensa de uma maneira muito ativa, trabalhou dentro com pesquisas científicas, foi um cara que criou coisas novas, foi inventor, foi uma cabeça fantástica, foi um cara que representou os Estados Unidos na Inglaterra, um cara político, assim, uma cabeça fora de série, um cara chamado Benjamin Franklin. Ele viveu por volta de 1706 a 1790, essa foi a época dele. O seu enterro foi de uma grande pompa, foi um negócio fantástico, porque ele passou a ser reconhecido no mundo todo. Ele foi um cara, gente, que dentre as suas grandes obras, uma delas que ele fez foi fazer o seguinte: vamos dar um nome para a carga elétrica do elétron e do próton? Aí ele falou o seguinte, olha, por motivos que mais para frente nós vamos conversar um pouquinho a respeito, né? Ele falou exatamente o seguinte, vamos fazer assim, ó, quando eu tiver um próton, eu vou dizer que o próton ele tem uma carga elétrica, ou seja, uma capacidade de atrair e repelir, que nós vamos dizer que é positiva. Então ele tem aqui uma carga elétrica positiva, tá? E o elétron, nós vamos dizer que ele tem uma carga elétrica negativa. Observe que a partir do momento que teve essa definição, gente, olha lá, negativo. A partir do momento que nós tivemos essa definição, eu começo a entender o seguinte, poxa, se eu tiver partículas com cargas elétricas de mesmo sinal, se repelem. E cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Não é? É o que acontece aqui, ó, sinais contrários se atraem. Mesmo sinal, negativo com negativo se repele, positivo com positivo se repele. Né? A gente começa a ter algumas facilidades. E realmente, essa nomenclatura aqui, dado pelo Franklin, ajudou demais o desenvolvimento dessa ciência que na época gatinhava, chamada de eletricidade. Perfeito? Muito bem. Então, qual é a grande brincadeira aí? Elétron tem carga elétrica negativa, próton tem carga elétrica positiva. E o nêutron, peixe, não tem carga elétrica zero, por isso chamado de neutro. Tá? Joia! Bom, então agora vamos ver o seguinte aí, qual é a grande brincadeira? Bem mais tarde, já por volta, veja bem, eu falei que Franklin viveu 1706 e 1790, lá, dentro da região lá de 1700, tá? Século XVIII. Já no século XX, 1909, um cara chamado Robert Millikan, também um cara muito importante, que fez assim uma série de experimentos e tal, o Robert Millikan, ele conseguiu, através de um experimento chamado experimento da gota, tá? Estabelecer um valor numérico que representasse a carga elétrica do elétron e do próton. Um número. Traduzir isso em número. Isso foi extremamente útil, extremamente importante. Né? Isso foi obtido, repito, experimentalmente. Em vídeos futuros eu vou detalhar para você como foi o experimento da gota. Tá? Então, a princípio, foi experimental. Ele achou isso aqui. A carga elétrica do elétron, gente, nós vamos representar por E de elétron. E de elétron. E esse valor, tá? O valor obtido experimentalmente, é o número de 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Negativo, porque elétron é negativo, olha lá, carga negativa. Então isso aqui seria menos 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? A carga elétrica do elétron. Tá, ô peixe, tem unidade? Tem que ter. Toda grandeza física tem unidade. Né? A unidade é o que caracteriza o que é aquele número, a que se refere aquele número. Se eu estou falando de distância, metro, centímetro, milímetro, é que dizer o que é. Se eu estou falando de massa, quilograma, grama, miligrama, né? Se eu estou falando de volume, litro, metro cúbico e tudo mais, então tem que botar a unidade para saber a que estou me referindo. Então qual é a unidade de carga elétrica? A unidade de carga elétrica nós simbolizamos pela letra C. Esse C é o inicial da palavra Coulomb. Vou escrever aqui embaixo para vocês. Coulomb. Coulomb, unidade de carga elétrica.
em homenagem também a um físico chamado Charles Augustin Coulomb, tá? Que mais tarde a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Ok? Bem, e a carga elétrica do próton, peixe? Do elétron é essa. E a do próton? Bom, a do próton, tranquilo. A do próton, automaticamente se concluiu que ela vai ter o mesmo valor. Ela vai ser também 1,6 vezes 10 a menos 19. Nossa, igualzinho, Coulomb. Igualzinho, peixe? Igualzinho, tá? A diferença é que o próton tem uma carga elétrica positiva e o elétron tem uma carga elétrica negativa. Observe, moçada, que se eu escrever a carga elétrica sem colocar o sinal, eu estou dizendo que ela é positiva. Lembra disso, né? O positivo eu não preciso pôr. Negativo eu tenho que indicar obrigatoriamente. Tá certo? Bom, isso quer dizer o seguinte: a carga elétrica de um corpo, ela é quantizada. O que quer dizer isso? Ela é múltiplo de uma quantidade. Por quê? Bem, vamos observar uma coisa interessante? Olha só, imagine esse átomo aqui, tá? Esse átomo tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Cada elétron tem uma carga desse valor, ó. Então eu digo que eu tenho nesse átomo, na formação do átomo, uma carga elétrica de 4 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. 4 vezes 1,6 dá 6,4. Então eu tenho aqui nesse átomo uma carga de menos 6,4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Porém eu tenho também 4 prótons, e cada próton tem uma carga positiva, de valor igual a esse. Então eu digo, como são 4 prótons, 4 vezes isso, que vai dar mais 6,4 vezes 10 a menos 19. Ora, nesse átomo eu tenho menos 6,4 vezes 10 a menos 19 e mais 6,4 vezes 10 a menos 19. Ou seja, somando tudo, eu tenho uma carga líquida total zero. Então eu digo que o átomo ele é neutro. Ao mesmo tempo que ele está atraindo, ele também está repelindo. Então, na verdade, ele é neutro. Tá? Então, nesse caso, o átomo não tem carga elétrica. Então, a matéria, um material, tá? Um corpo que é formado por átomos que possuem mesma quantidade de elétrons e prótons, é um corpo neutro. É um corpo neutro, porque não vai ter carga elétrica. Tá? Não vai se manifestar nenhuma característica de carga elétrica dele. Perfeito? Porém, imagine o seguinte, ó. Imagine que eu tire um elétron desse corpo. Tiro um elétron dele. Na hora que eu tiro um elétron dele, então eu vou mostrar assim, vou riscar aqui, ó. Tirei esse elétron. Olha só, tirei esse elétron. O que vai acontecer? Esse átomo ele passa até agora mais próton que elétron. Veja, esse próton cancela esse elétron, esse próton cancela esse elétron, esse cancela esse elétron, fica sobrando esse próton. Como fica sobrando um próton, ele passa a ter um próton a mais, eu digo que ele passa a ter uma carga elétrica positiva de um próton. Essa carga elétrica positiva de um próton é uma carga elétrica positiva desse valor aqui. Então ele tem uma carga de mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Perfeito? Se porventura eu tirar 3 elétrons daqui, olha só, vou tirar 3 elétrons daqui. Observe que agora esse corpo tem 3 prótons a mais. Esse próton cancela esse elétron, sobram 3 prótons. Então ele tem uma carga elétrica 3 vezes isso. 4,8 vezes 10 a menos 19 positivo. É um corpo com carga positiva. Do mesmo jeito, se eu colocar mais elétrons que próton, ele passa a ter uma carga negativa. Então eu posso dizer, na verdade, moçada, que todo e qualquer corpo pode adquirir uma carga elétrica dependendo da quantidade de elétrons e de prótons que ele tiver. Tá? De tal maneira que a carga elétrica de um corpo eu posso calcular e representar pela letra Q. Olha lá. Representar pela letra Q, ok? Que representa a carga elétrica de um corpo, que vai depender da diferença da quantidade de elétrons e prótons. Se a quantidade de elétrons e prótons for igual, zero, não tem carga. Se for diferente, vai ter carga, de maneira que, se tiver mais prótons que elétrons, a sua carga vai ser positiva, se tiver mais elétrons que prótons, vai ser negativa. Então eu posso dizer que a carga elétrica de um corpo vai ser a diferença que eu vou representar pela letra N, isso aqui é a diferença da carga elétrica, da quantidade de prótons e elétrons, vezes esse valor aqui, ó. Esse valor, vamos fazer o seguinte, eu vou representar por E, olha lá, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar módulo.
vou colocar módulo. Então, vou pegar sempre o valor sem sinal, tá? O N é a diferença. Também não vou me preocupar quem é maior, quem é menor. É o maior menos o menor, tá? Isso vai me dar o valor da carga elétrica do corpo. A carga elétrica que o corpo terá. Perfeito? Bem, na hora da resposta eu tenho que observar o seguinte. Veja, aqui essa conta obrigatoriamente vai dar positiva. Porque eu vou pegar sempre esse valor sem sinal. Isto aqui é a diferença. Esse N, na verdade o N, ó, é o número de prótons menos o número de elétrons. Tá? Sempre pegando também o módulo. Um menos o outro. Ok? Então isso aqui vai dar um valor positivo. Aí para colocar a resposta, eu tenho que observar o seguinte. Caso a quantidade de prótons seja maior que a de elétrons, a minha resposta final será positiva. Caso a quantidade de prótons seja menor que a de elétrons, a minha resposta final será negativa. Então, eis aí, moçada, uma explicação básica do que é a carga elétrica. Isto é a carga elétrica, tá? Carga elétrica adquirida por um corpo e de onde vem a carga elétrica. O mais importante que eu preciso, elétron tem carga elétrica, próton tem carga elétrica, tá? Uma aplicação prática disso, por exemplo, aqui eu tenho um canudinho que ele está neutro, que quer dizer quantidade de elétrons igual a quantidade de prótons, tá? Se eu pegar esse canudinho e colocar aqui, nada vai acontecer, ele cai. Claro, a gravidade está puxando, ele vai cair, não é? Mas se eu pegar esse canudinho, pegar um pano e atritar esse canudinho, veja bem, eu estou atritando, o que eu vou fazer? Eu vou estar tirando elétrons desse meu canudo. No que eu tiro elétrons, fica com excesso de prótons. O próton vai atrair os elétrons da lousa. Devido a essa atração, olha o que vai acontecer. Deixe-me de novo aqui atritar. Olha lá. Olha aí. Tá? Ele vai ficar preso. Pô, não consegui assim com bastante. Deixa eu atritar um pouquinho mais. Atritar um pouquinho mais, como sempre, né? Na hora que se faz, a coisa pode... Então, olha lá. Tá ali. Olha só. Tá lá. Ele tá paradinho, bonitinho, né? Exatamente por quê? Porque ele está sendo atraído pelos elétrons da minha lousa. Quer dizer, o excesso de próton está sendo atraído pelos elétrons aqui da lousa. Tá? Olha lá. Aí ele paradinho ali, bonitinho. Então, eis uma aplicação prática desse nosso fenômeno aí de carga elétrica. Tá bem, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido bem, tenha ficado bem claro. Vou parar por aqui esse vídeo. Próximo vídeo, nós vamos conversar sobre elétrons livres e, na sequência, corrente elétrica. E vamos embora, vamos seguir o nosso trabalho aí com a eletrodinâmica. Tá ok? Valeu, abração, beijão pra todos!